Olá, irmãos, boa noite. Graças a Deus, mais uma vez aqui para estarmos assim adorando ao Senhor na beleza da sua santidade. Meus irmãos, como nós já falamos no domingo, vamos estar orando pelas nossas famílias, pelos irmãos que estão enfermos e não esquecendo de orar pela nossa igreja, pela nossa diretoria, nova diretoria agora formada, graças a Deus. Vamos estar orando para a gente montar, registrar essa ata e podermos assim colocar tudo em ordem novamente, né, as questões burocráticas da documentação, deixar tudo em ordem para que nós não venhamos assim estar tendo dificuldade com negócio de declarações, essas coisas todas. Então vamos estar orando para que Deus abençoe grandemente. E lembrando que os departamentos também necessitam das nossas orações, os enfermos, enfim, todo mundo está empenhado em orar uns pelos outros para a glória de Deus, não para a nossa própria glória, mas para a glória de Deus. Amém? Nessa noite, irmãos, nós queremos meditar um pouco na palavra de Deus e nós escolhemos o texto de Números, capítulo 16. O livro de Números é um livro que faz parte lá do Velho Testamento, onde conta a história da trajetória do povo de Israel, inclusive alguns trechos dela narra os períodos em que o povo se rebelaram, o povo se voltaram contra Deus, né? O povo murmuraram, enfim, houve um monte de situações que desagradou ao Senhor. E esse texto que nós escolhemos é o capítulo 16, versículos de 41 até o 45, que vai nos dizer o seguinte: mas no dia seguinte, toda a congregação dos filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, dizendo: vós matastes o povo do Senhor. Mas quando a congregação se ajuntou contra Moisés e Arão e virou-se para a tenda da congregação, e de súbito a nuvem cobriu e a glória do Senhor apareceu. Então vieram Moisés e Arão perante a tenda da congregação, e o Senhor disse a Moisés: levanta-te, vós, do meio desta congregação, e a consumirei num momento. E eles se prostraram com a face em terra. Amém? Que Deus aplique a sua palavra aos nossos corações nessa noite. Vamos estar orando assim. Santo Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pelas tuas infinitas misericórdias, perdoa nossos pecados, nossas falhas. Ó Deus, tem misericórdia, meu Pai, da vida do teu povo, da tua igreja, ó Deus. Permita, ó Deus, que possamos a cada dia estarmos olhando para Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé, e que possamos assim, ó Deus, crescer na graça, no conhecimento, no temor ao Senhor. Perdoa nossos pecados, mais uma vez te suplicamos as tuas bênçãos e pedimos ao Pai a tua bênção sobre a vida dos irmãos enfermos, da nova diretoria da igreja, dos departamentos. Ó Pai, abençoa grandemente a cada um. Supre as nossas necessidades, nos dando assim sabedoria e entendimento, ó Pai, para que possamos a cada dia, Pai, melhorar diante do Senhor e fazer com mais perfeição a tua obra. Ajuda-nos, ó Pai, em tudo, ser com os missionários, abençoando também, capacitando a cada um, ser com os enfermos, ó Pai, em especial, Pai, com os pastores que estão se recuperando aí, cada um de uma enfermidade mais difícil que a outra, mas que o Senhor possa ter misericórdia de cada um deles. Nós te louvamos por tudo, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Bem, irmãos, Números capítulo 16, do versículo 41 em diante, como nós já lemos, nós podemos ver que Moisés e Arão estavam sendo acusados de matarem o povo do Senhor, ou seja, o povo estavam acusando os dois líderes que estavam na frente de tudo, né? Então, nós podemos ver e entender que baseado nesse texto, nós queremos sugerir o seguinte tema: intercedendo na hora certa. Como diz o versículo 41, Moisés, mas no dia seguinte, toda a congregação dos filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, dizendo: vós mataste o povo do Senhor. Vós mataste o povo do Senhor. Irmãos, como é fácil a gente arrumar culpado na hora das dificuldades da vida. Esse povo já tinha andado bastante tempo, já tinha
passado por várias experiências junto com Moisés, junto com Arão, vendo Moisés indo de encontro a Deus, falando com Deus, recebendo as orientações de Deus, passando para eles, fazendo com que eles fossem adiante. E o povo, mais uma vez aqui, eles vêm, se levantam e murmuram. Ou seja, eles eles praticam um ato que Deus não se agrada. E agora, além de eles praticarem um ato desagradável, eles acusam alguém. A pior de tudo é que ele acusa aquele que realmente era quem estava sempre falando com Deus, sempre indo de encontro ao Senhor para buscar as soluções dos problemas que eles enfrentavam no deserto. Mas eles não quiseram saber, eles estavam acusando. Mas, irmãos, uma coisa que nos chama a atenção é que mesmo Moisés e Arão sendo acusados, eles não arredaram o pé. Ou seja, aquele que tem amor pelo povo de Deus, pela obra de Deus, ele não arreda o pé nos momentos difíceis. E foi o que Moisés e Arão fez. Eles não arredaram, eles não fugiram. O povo estava acusando, ou seja, eles tinham por alguns momentos eles poderiam muito bem pensar assim, já que nós somos ocupados, então fiquem vocês sozinhos com Deus aí, que nós vamos tomar um outro rumo. Mas não, eles ficaram ali, porque eles sabiam da necessidade, eles viam a necessidade. Ou seja, todo mundo que Deus permite chegar numa liderança, sempre a liderança vai ver alguma necessidade que o povo não enxerga. Era o que acontecia, esse povo não estava enxergando qual era a necessidade deles. Eles achavam que era simplesmente eles falar, era simplesmente eles pensar, era simplesmente eles achar que estava resolvido o problema. E não era. Moisés via a necessidade deles, Moisés ia até Deus buscar a solução. Então, podemos ver que eles realmente eram um povo rebelde. E aí o versículo 42 diz aqui, mas quando a congregação se ajuntou contra Moisés e Arão, e virou-se para a tenda da congregação, de súbito a nuvem cobriu e a glória do Senhor apareceu. Agora, irmãos, onde está? Ou seja, nesse momento Deus entra em ação, porque Deus viu que a murmuração do povo, ou seja, a ira do povo estava maior do que o próprio Moisés, o próprio Arão estava imaginando. Arão e Moisés, eles estavam aqui prontos para ajudar, mas, no entanto, eles não tinham condições de sondar o coração de nenhum daquele pessoal que estavam com eles. E isso acontece com nós nos dias atuais. Nós não temos condições de sondar o coração de ninguém. Nós não conseguimos. Então, irmãos, mesmo em momentos difíceis, porque as dificuldades da obra de Deus sempre partem de pessoas que estão seguindo a Deus, porque tem momentos que as pessoas fracassam, é verdade, e querem desistir, e trazem dificuldade para quem está na linha de frente. Então, era o caso de Moisés, ele estava na linha de frente, o povo estava trazendo dificuldade, ou seja, o povo não estava ajudando, estava trazendo dificuldade. Mas ali ele estava para interceder. E ali Deus, conhecendo o coração daquele povo, Deus vendo a dureza do coração daquele povo, Deus entra com a providência, Deus chega para resolver a providência. Então, é por isso, irmãos, que nós precisamos sempre confiar em Deus. Não importa o seu problema, não importa a sua cor, não importa o seu nível de cultura. O importante é confiar em Deus. Agora é que tem alguns que, ou seja, a maioria, digamos assim, sempre estão dizendo que confia em Deus e, no entanto, tenta resolver com suas próprias forças. E com certeza, eu já fiz isso, você já fez isso. Em algum momento nós já fizemos isso. E dizer que confia, mas nós temos, irmãos, que começar a nos policiar nesse sentido, de estar confiando mesmo em Deus. Moisés estava lá para ajudar, Moisés estava ali para trabalhar, Moisés estava ali para desembolar aquela questão toda daquele povo ali. Mas eles estavam culpando Moisés de ser... Ou seja, Moisés não sabia nada. Moisés não prestava para nada.
Moisés estava sendo acusado de uma coisa sem importância. Porque o que Moisés estava fazendo, segundo o povo, estava matando. Estava matando. Então isso, irmãos, é algo que nós precisamos estar atentos e saber que muitas vezes nós podemos assim estar, em alguns momentos, estar que nem Moisés, intercedendo uns pelos outros. Mas em outros momentos podemos estar que nem o povo de Israel. Ou seja, o defeito está em nós estamos acusando as nossas lideranças. Não podemos acusar. Nós temos mais que olhar para Jesus Cristo, temos mais que marchar com Jesus Cristo. Então, sempre os homens que Deus chama, os homens que Deus levanta, eles têm que ter o hábito de interceder. E tem que ter a coragem de interceder pelo povo, pela obra de Deus, pelos missionários, pelos novos campos, pelos novos alcançados. Então, nós temos que estar intercedendo por esse povo. E a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela foi chamada para isso. Para ser uma igreja de posição, de oração, de firmeza, de marcha. Não podemos rodar que nem aquele povo e ficar como igreja do Senhor Jesus Cristo, não podemos ficar rodando em círculo, temos que marchar firme numa direção, e essa direção é o Senhor Jesus Cristo, é a glória eterna. Mas por nós passarmos, temos que estar levando aquelas pessoas a entender o poder que há no sangue de Jesus Cristo, né? Então Moisés aqui, ou seja, agora Moisés depois de ser acusado, Moisés depois de ser destratado, Moisés depois de ser, enfim, ser machucado, Deus aparece para entrar. Mas mesmo assim, quando o homem de Deus, quando a mulher de Deus, quando o servo de Deus está para fazer a vontade de Deus, ele não coisa. Então, então o versículo 43 vai dizer o seguinte: então vieram Moisés e Arão perante a tenda da congregação. Eles chegaram à tenda da congregação. E quando eles chegaram, foi o que aconteceu, versículo 44, o Senhor disse a Moisés. 45, levantai-vos do meio desta congregação, e a consumirei num momento. E eles se prostraram com a face em terra. Eles se prostraram. Irmãos, Deus ia acabar com aquele povo todo. Nesse momento aqui, se Moisés realmente não se humilha, se Moisés realmente não se joga na frente, se Moisés não se coloca na posição de servo, fiel, servo que queria ver o bem daquele povo, Deus tinha acabado com aquele povo. Deus tinha vingado Moisés e Arão. Mas Moisés não estava querendo isso. O desejo de Moisés era ver aquele povo chegar na terra prometida, mesmo tendo as dificuldades. Deus não queria, aliás, Moisés não queria ver aquele povo ser destruído. Mas Deus estava, naquele momento, furioso com aquele povo. Deus não estava contente. E aí, quando a glória de Deus chegou, quando Deus apareceu ali, de imediato começou a acontecer algumas coisas. Ou seja, o povo começou a morrer. O povo começou a sentir o peso da mão de Deus. Então, Deus pesa a mão na vida daqueles que realmente não são tementes a Deus. Nessa época, Deus pesou dessa forma, enviando uma praga, matando. Em outras épocas, pesou de outras formas. E nos dias atuais? Como é que ele tem tratado comigo? Como é que ele tem tratado com você? Mas ele trata, com certeza ele trata. Então, aí agora, quando começa a acontecer as coisas, ou seja, quando o povo começa a morrer, aí o versículo 46, então disse Moisés a Arão: toma o teu incensário, põe nele fogo do altar, e deita incenso sobre ele, e vai depressa à congregação e faz expiação por eles. Grande indignação saiu de diante do Senhor, e já começou a praga. Vai, Arão, corre, Arão,
porque a praga já começou, ou seja, a situação está difícil. Moisés poderia simplesmente sair da frente e dizer: faz, Senhor, destrói esse povo ruim, essa raça rebelde. Não, Moisés se colocou à disposição. Isso é o quê? Coração aquebrantado. Vida no altar do Senhor. Então, quando a gente tem vida, quando a gente vê vidas no altar do Senhor, a gente vê essas coisas acontecer. E as pessoas, mesmo sendo prejudicadas, sendo apertados, sendo sofrendo, mas ele não deixa a mágoa, não deixa o rancor tomar conta do coração, não deixa subir ao coração. Moisés aqui tinha alguns motivos para fazer isso, mas como ele tinha um coração cheio do poder de Deus, cheio da graça de Deus, cheio das misericórdias de Deus, ele disse o que? Vai, a praga já começou, Arão, corre, Arão, apressa. E aí diz o versículo 47, fez Arão conforme ordenou Moisés e correu ao meio da congregação. A praga já havia começado entre o povo, mas Arão ofereceu incenso e fez expiação pelo povo. Ele fez expiação pelo fogo, ele ofereceu incenso. E aí, o versículo 48. Pôs-se em pé entre os mortos e os vivos, e a praga cessou. Então, irmãos, é uma outra coisa que nós precisamos entender, que não só basta a gente interceder, mas temos que ter realmente a vida transformada, a vida, um coração aquebrantado diante de Deus, porque Arão, ele intercedeu, Arão, ele se colocou no meio do povo, ele fez o que Moisés mandou. E ele, ao se colocar em pé, a praga parou, ou seja, a ira de Deus se acalmou. Agora, por que fez isso? Porque Arão tinha uma vida diferenciada. Arão não era... Agora Arão está como sacerdote ali, ele está fazendo aquilo que é necessário ser feito, ou seja, aquilo que Deus pedia que o povo fizesse para ter expiação dos pecados, ou seja, ele fez ali a expiação daquele pecado. E o povo, realmente, infelizmente, morreu uma parte, mas a outra se salvou, porque tinha 2 homens de Deus lá, e volto a frisar, homens, os verdadeiros homens de Deus, têm os seus corações transformados. Então, se não tiver o coração transformado, fica difícil de Deus operar na vida de qualquer um de nós, se a gente não tiver o coração transformado, se a gente tiver o coração aquebrantado. E fica mais difícil ainda de Deus responder essas orações, responder essas intercessões. Mas Arão, quando ele chegou ali, quando ele se pôs em pé ali, quando ele fez a expiação, a praga cessou, diz o versículo 48, finalzinho. E aí ele vai dar conta agora do versículo 49, e os que morreram daquela praga foram 14.700, fora os que morreram por causa de Coré. Então voltou Arão e Moisés à entrada da tenda da congregação, pois a praga tinha cessado. A praga tinha cessado. Então, meus irmãos, sempre aprender com a palavra de Deus é a melhor coisa do mundo. Quando nós olhamos para esse homem, esses 2 grandes servos de Deus, o empenho deles, o desejo deles de ver as coisas fluírem, Deus conhecendo o coração deles, Deus entrou em favor deles. Então, se o meu, se o seu, se os nossos corações realmente estiverem colocados na obra de Deus, se tivermos assim, com os corações realmente, verdadeiramente voltado para a obra de Deus, Deus vai agir na minha vida, na sua vida, na vida da nossa igreja, na nossa vida em geral. E grandes coisas vão acontecer para a glória do nome de Deus. Isso que aconteceu aí não foi para a glória de Arão, não, muito menos para de Moisés. Foi para a glória de Deus. Porque Deus vem de encontro a eles, mas veio e eles glorificaram o nome do Senhor. Então, olhe para o Senhor Jesus Cristo, glorifique o nome do Senhor em tudo aquilo que Deus fizer
na sua vida. Não deixe de glorificar o nome do Senhor por tudo que Ele faz na sua vida. Amém? Que Deus nos abençoe nessa noite. Vamos orar. Santo Deus e Pai, obrigado, meu Deus, pelo dia de hoje. Obrigado, Senhor, por esse culto. Obrigado, Senhor, por essa noite. E nos permita, Pai, que a cada dia possamos buscar estar fazendo o que é do Teu agrado, do Teu querer, Pai, para que as nossas orações possam chegar dentro do Teu trono de graça, Pai, que as Tuas infinitas misericórdias possam estar sempre sendo derramadas em nossas vidas. Ser com a Tua igreja, o Teu povo, e nos ajuda em nome do Senhor Jesus Cristo, que eu te oro agradecido. Amém. Ok, meus irmãos, boa noite, que Deus abençoe grandemente a cada um. Aflito e triste coração, Deus cuidará de ti, por ti opera a sua mão, que cuidará de ti. Deus cuidará de ti, em cada dia proverá. Na dor cruel, na provação, Deus cuidará de ti. Socorro dá e salvação, pois cuidará de ti. A tua fé Deus quer provar, mas cuidará de ti. O teu amor quer aumentar e cuidará de ti. Deus cuidará de ti, em cada dia proverá. Sim, cuidará de ti. Deus cuidará. Tudo tens, Deus cuidará de ti. Terrestres e celestes bens, e cuidará de ti. O que é mister te pode dar, quem cuidará de ti. Nos braços seus te sustentar, pois cuidará de ti. Deus cuidará de ti, em cada dia proverá. Sim, cuidará de ti.